Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa primeira reunião virtual, né, da nossa turma. Né? Vamos, agora vamos iniciar, então, a sessão do dia 16, às 9 horas da manhã. A gente já conversou, mais ou menos, vamos ver que pela pauta, sem mais delongas, né, vamos dar início aqui à nossa reunião. Pela pauta, o item 1 da pauta, Cheminova, certo, conselheiro Alexandre. Desculpe, só uma coisinha. Eu não sei se todo mundo já depositou os acordos na pasta T, certo? Vou dar uma sugestão, que foi comentado na reunião de ontem, de, quando todo mundo colocar esses acordos na pasta T, cada um de nós fazer o download para o HD do computador, porque se a gente tiver algum problema de conexão com o servidor do CAF, né, a pasta T, se ela ficar lenta, alguma coisa assim, a gente não perde tempo, tá? Então, assim, enquanto os processos estão sendo julgados, vocês podem ir baixando logo, acho que todos já colocaram, né? Vocês podem ir baixando para o HD do computador de vocês, que está na pasta T, tá ok? Esqueci de falar isso daí. Então, pronto, com a palavra o conselheiro Alexandre, item 1 da pauta. Bom dia a todos, é um prazer aí retomar as atividades do CARF e revê-los, né? Pena que eu não posso cumprimentá-los, mas sempre com um abraço aí, mas é sempre bom revê-los. Então, em primeiro lugar, fico muito feliz em ter a turma reunida novamente. Bom, o caso número 1, na verdade, os casos de número 1 a 6, eles se referem à mesma empresa, que é a Cheminova, e se referem a compensações. Então, a gente vai julgar aqui perdecontes. O que acontece é que os casos de número 1, 2 e 4, eles se referem a CSLL. Então, 1, 2 e 4, eles têm que ser julgados em conjunto na medida em que eles estão tratando do mesmo crédito. E o mesmo vai valer para o 3, para o 5 e para o 6, que os 3 se referem a IRPJ. Então, também tem que ser julgados em conjunto. Então, eu vou fazer a leitura do processo número 1, do relatório e do voto, mas a ideia é a mesma para os 6 processos. Então, obviamente, já coloquei lá na pasta, vocês podem abrir por lá. Deixa eu abrir aqui o meu. Então, vou iniciar. Pode falar. Vou começar pelo item 1 mesmo da pauta, não é isso? Isso, pelo número 1 mesmo. Ok, obrigado. Então, esse aqui eu vou fazer a leitura integral. Como ele é curtinho, então não gera grandes problemas. Mas a lógica vai ser a mesma para o 6. Então, trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão número tal, proferido pela segunda turma da ADRJ de São Paulo, por unanimidade de votos, decidiu considerar improcedente a manifestação de conformidade. E aí eu transcrevo aqui o trecho do relatório do acórdão da ADRJ. Então, a contribuinte ela transmitiu DECOMP, objetivando o aproveitamento de pagamento a maior de CSLL, referente ao ano calendário de 2004, no valor de 87 mil, para compensação de débitos no presente processo. A não homologação das compensações deu-se pelo motivo exposto a seguir. O direito creditório da contribuinte foi inteiramente utilizado para a liquidação dos débitos declarados em PERDECOMP, não restando dessa forma saldo credor. A contribuinte, tendo ciência do despacho decisório e sentindo-se inconformada, recorreu à DRJ com as seguintes alegações. Houve equívoco no preenchimento da PERDECOMP no que se refere à data de arrecadação do crédito. Na PERDECOMP original, informou a data de arrecadação 28 de novembro de 2003, quando o correto seria 30 de janeiro de 2004. Na PERDECOMP retificadora, informou o DARF incorreto, pois efetuou 2 recolhimentos do mesmo tributo.
O DARF da presente Perdecomp, de 136 mil, já estava comprometido em outra compensação. O DARF a ser vinculado na presente Perdecomp é informada na declaração original, aqui tem o número, com data de recolhimento de 30 de janeiro de 2004 e não 28 de novembro de 2003, e pede o deferimento do seu pleito. Ao analisar o caso, a DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de conformidade, aqui trago a ementa. O recorrente, por sua vez, apresentou recurso voluntário em que alega ter realizado 2 pagamentos de CSLL a maior relativo ao fato gerador de julho de 2003, que seriam indevidos em razão da recorrente ter suspendido o pagamento de CSLL no período, conforme a ficha 16 da DIPJ de 2004. Aqui eu trago a foto da DIPJ de 2004 no calendário 2003, né? Relativo ao mês de julho, que é o mês que gerou o crédito. O que seria corroborado pela DCTF de 2003, em que não constaria débito de CSLL relativo àquele mês. Reitera suas razões de impugnação, asseverando que, aí aqui também eu copio um trecho do recurso voluntário, pois bem, ocorre que ao preencher a Perdecomp, a recorrente por lapso acabou com informar com um pagamento indevido outro DARF, que já havia sido objeto de crédito, dentre outros, no Perdecomp tal, conforme demonstrado nos itens aí do recurso voluntário. Então, esse é o relatório. Então, situando aí mais uma vez a questão, basicamente, isso vai valer tanto do 1 ao 6. No mês de julho, a empresa ela estava com prejuízo do exercício corrente ali até aquele momento, já ajustado no valor ali, como se fala de suspensão e adição. Então, ela não deveria nada de imposto de renda e contribuição social para julho. Só que ela teve 2 DARFs, que a gente vai ver daqui a pouco, eu coloquei no voto, tanto de R quanto de CS, teve 2 DARFs, então são 4 DARFs. E como ela suspendeu, então ela vai, é isso que dá origem ao crédito dela. Só que ela faz uma confusão no preenchimento das Perdecomps, porque ela preenche informando o número da Perdecomp errado, a data que foi pago o DARF, ela confunde com a data da competência. Então, é uma série de confusões aí. Então, vamos passar o voto. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Os processos administrativos, aí aqui, 2008-16, que é o de número 2 aqui da pauta. O 2008-52, que é o de número 4 aqui da pauta. E esse próprio aqui, que é o 2009-41, o item 1, tratam de pedidos de compensação de débitos da CSLL com crédito oriundo de pagamento indevido ao maior no mês de julho de 2003. Analisando se os processos verificam que os pedidos de compensação tiveram despacho de decisório contrário em razão da suposta ausência do crédito. A recorrente alega em todos os processos que haveria tão somente incorrido em erro de preenchimento da Perdecomp. Então, ela alega que realizou 2 pagamentos indevidos. Então, os pagamentos indevidos são os que constam nessa tabelinha, então, relativos a julho, e os montantes que foram arrecadados. Os DARFs que embasam esses 2 pagamentos, eles estão expostos aqui embaixo. A mesma lógica, é o mesmo mês também para o IR nos demais 3 processos. Então, aqui a gente tem os DARFs de pagamento. Então, vê-se, portanto, um crédito de 250,915, né, que é a soma dos 2 DARFs. De outro lado, as informações constantes nos processos, a recorrente vinculou a esses créditos as seguintes Perdecomps. Os créditos que foram utilizados aqui, de acordo com as Perdecomps. Referidas Perdecomps não foram homologadas por supostamente não serem identificados pagamentos a maior, o que foi mantido pela DRJ em razão de, nos autos, não haver comprovação do alegado erro, o que demandaria a apresentação da escrita fiscal. Além disso, a retificação das Perdecomps deveria seguir procedimento próprio, tal qual previsto na época aqui, né, no artigo 57 da Instrução Normativa 600 de 2005. Aí aqui trago também, literalmente, o artigo 57. Aí aqui trago alguns casos que a gente já julgou
no sentido de que sempre deve prevalecer o princípio da verdade material quando tiver comprovação, né? Então, trago só 2 daqueles casos que a gente julga todos os meses, praticamente, né? Então, trago os acórdons. Também trago um acórdão aqui da 1401. Então, também, quando for erro formal, isso não faria óbice para o aproveitamento de crédito. Daí eu chego à conclusão de que o erro no preenchimento da obrigação acessória deve ser comprovado com a apresentação de documentos contábeis e fiscais aptos e idôneos em momento oportuno. No presente caso, o que se questiona é o erro no preenchimento da própria Perdecomp, não sendo questionado o valor do débito. Nesse aspecto, entendo que os documentos apresentados, principalmente os 2 diferentes DARF, eles suprem o ônus comprobatório no caso concreto. Ademais, como a homologação da Perdecomp não está pendente de decisão administrativa prevista no artigo 57 da Instrução 600, estando evidenciado no preenchimento da Perdecomp, entendemos que deva ser procedida a sua retificação de ofício nos termos aqui do artigo 147, parágrafo 2º do CTN. Nesse contexto, eu entendo que o direito creditório ele deva ser analisado à luz dos documentos juntados aos presentes autos, e dado o vínculo entre eles, os processos administrativos. Aí aqui o 2008-16 é o 2, número 2 da pauta, 2008-52, número 4 da pauta, e o 2009-41, o item 1 da pauta. E aí, a conclusão, né, eu voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, e aqui eu dou parcial provimento para que a unidade local analise esse direito creditório à luz dessas informações e documentações trazidas pelo contribuinte. Esse é como voto. Esse entendimento, só detalhando, vai valer então para o 1, para o 2 e para o 4, que dizem respeito à CSLL. Só para esclarecer, diz respeito à CSL e são o mesmo caso, né, de DARF que foi indicado erroneamente na DECOMP, é isso, né? Isso. É o mesmo DARF ou são outros DARF? Não, é o mesmo DARF. O mesmo DARF. Os mesmos DARFs. 1, 2 e 4, certo. Ok, diz. Não, o que me gerou dúvida só, e aí eu aproveito a consulta aos universitários aí, olhando ali naquela tabelinha que eu coloquei no voto relativa aos 2 DARFs, o fato gerador seria o mês de julho, né? Então a gente estaria falando da estimativa referente ao mês de julho. Então, o que pode ter acontecido na prática, tá? É que a empresa tenha recolhido pelo regime da estimativa ali, com base na receita bruta, e aí depois, quando foi fazer o anual, viu que estava com prejuízo, e aí... Então, pode ser isso que aconteceu. Mas não é nem isso o ponto que me deixou com dúvida. O que me deixou mais com dúvida aqui é que ele fala o fato gerador julho de 2003, mas aí, quando ele diz respeito ao vencimento, está adequado, ele coloca o vencimento ali até o último dia útil do mês subsequente, que é agosto, mas nesse segundo DARF, ele coloca o vencimento em janeiro do ano seguinte, e está recolhido assim. Então, esse segundo que eu não entendi. Porque pode ser a estimativa de dezembro, né? Pode ser o mesmo caso referente ao mês de dezembro, a estimativa de dezembro. Mas ele fala que o fato gerador é julho, isso que eu não entendi. Se fosse estimativa de dezembro, então esse é o ponto que ficou um pouquinho nebuloso ali para mim. Sim. Eu não entendi a DRF vai olhar isso daí, vai se pronunciar de novo. Né? Ok, alguém mais, algum comentário? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, posso falar? Pode. Sim. Então, pelo visto, Alexandre, você superou esse óbice que a DRJ colocou sobre exigir a contabilidade, porque de fato não está se discutindo o débito, não é isso? Sim, está se exato. discutindo aqui, na verdade, é um erro em relação ao preenchimento aqui dos próprios DARFs e da Perdecomp, e que não dependem da apresentação da contabilidade, não é isso? Exatamente, é isso mesmo.
Perfeito. Oi. Neutro. Oi, mais algum comentário? Não, só isso. Eu tenho um comentário. Eu estou entendendo que o voto do Alexandre é para dar provimento parcial, para que retorne para a unidade de origem, é isso? É isso mesmo, Correto. Lisandro. É a nossa praxe aqui, né? Ao invés de. Primeiro que se a gente estivesse julgando, você teria até uma supressão de instância, né? E segundo que isso daí, a meu ver, cabe à unidade de origem, né? Ah, ok, entendi. Ok. Podemos ir para a votação? Só um dado também, Nelson, não sei se vale a pena. Então, esse daqui a gente está julgando a CSLL, o 1, o 2 e o 4 é o mesmo voto, com os mesmos DARFs. O 3, o 5 e o 6 é a mesma coisa, os DARFs dos mesmos meses, só que aí são DARFs no código de R. Eu vou abrir depois um deles, mas só para a gente ter ideia que é a mesma coisa, é exatamente idêntico. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos votar o item 1 da pauta. Aí a gente dá vai ser o relatório é praticamente o mesmo e o voto também. Né? Isso. A gente pode dar um tempo para se os conselheiros quiserem verificar como é que está o acórdão, né? A minuta do acórdão, quiserem dar uma olhada. E depois a gente pode, digamos, só ratificar o mesmo resultado dos outros processos que são muito semelhantes, né? Combinado. Né? Pode ser? Então, vamos votar, então, o item 1 da pauta, né? Então, o conselheiro Alain? Eu acompanho o relator, presidente. José? Eu acompanho o relator, presidente. Certo. Lisandro? Lisandro, tá mudo. Tá mudo. Tem que se acostumar com esse uso do liga e desliga o microfone, né? Desculpa. Acompanho o relator. Deu para ouvir agora? Sim, agora tranquilo. Obrigado. Gisele, sim, acompanha o relator. Vamos seguir a ordem para você ficar. Agora todo mundo já sabe qual é a ordem, né? Vamos seguir a ordem natural. Então, acompanha o relator, tá? Eu acompanho, eu só queria fazer uma observação, igual o Alexandre comentou, que às vezes esse processo de telecom tem alguns pontos que ficam um pouco nebulosos e tal, e às vezes isso acontece mesmo em muitos processos, a gente consegue visualizar uma parte, só que a outra a gente não enxerga na totalidade. É mais um motivo para ratificar esse posicionamento que a nossa turma adota, que é o que a gente verifica que tem indícios, tem uma substância de prova, digamos assim, não que ele tenha aquele direito líquido e certo, mas na essência verifica, olha, eu tenho algo que deve ser verificado. Com mais razão, isso deve voltar para a unidade local, que aí sim ela vai verificar. E se por acaso ele refere, quando voltar para a gente julgar, se for o caso, ele vem já totalmente definido. Né? Não tem isso por causa disso e daquilo. Então, só essa observação, eu acompanho o relator. Certo. Bárbara? Com o relator, presidente. Pronto, com o relator também. Então, fica assim, dá provimento parcial por unanimidade, e conforme o dispositivo do relator, que a unidade local competente para análise do direito creditório pleiteado à luz dos documentos acostados ao recurso voluntário, retornando-se a partir do novo despacho decisório o rito processual habitual. Certo? Vai ficar desse jeito. Muito bem, esse foi o item votado, esse foi o item da pauta. O relator, ele disse que os itens 2 e 4 da pauta, que são do mesmo contribuinte, também do mesmo direito creditório, pleiteado, só que para débitos, né, diferentes. E, então, o acordo é praticamente uma reprodução da disputado, né? E que os itens 3, 5 e 6 da pauta são situações fáceis semelhantes, só que são outros DAF, no lugar de ser DAF de contribuição social, é DAF de RPJ. É isso?
É isso Então, mesmo, eu vou propor que a gente faça, que a gente reproduza também, né, o resultado da votação. Eu coloco isso para vocês e se alguém quiser algum tempo para dar uma olhada nos acordos, né, nas minutas de acordo, nos processos, fiquem aí à vontade. E se alguém, caso contrário, né, se for aceita essa proposta de reproduzir também o resultado da votação, a gente já pode considerar votado. O que vocês acham? Querem dar uma olhada? Querem dar um tempinho para olhar? Só um detalhe, no 1, no 2 e no 4, eu coloquei no voto aquela menção expressa referindo-se aos dois outros, sempre se referindo que eles têm que ser votados em conjunto, porque é o mesmo crédito, e o mesmo vai valer para o 3, para o 5 e para o 6, também coloquei essa menção. E é o mesmo período, é julho, o crédito tem origem dos DARFs que foram pagos em julho de 2003, e também as mesmas datas de pagamento, tem aquela mesma dúvida lá. Uma está em agosto e a outra está em janeiro. Mas é igualzinho, só muda o montante. Essa é uma dúvida que não atrapalha. Não atrapalha, era mais a dúvida mesmo, porque eu não... A dúvida é sobre a liquidez e certeza mesmo, né? A mérito mesmo. Certo. Então, alguém está olhando aí? Alguém quer olhar os outros casos? Não? Está tranquilo? Eu já vi, está tranquilo, são idênticos, né? É idêntico, Pronto. Então, vamos considerar votados os itens 1 a 6. Os itens de 1 a 6 da pauta, da Nova, e o resultado é o mesmo, da provimento parcial por unanimidade, retornando para a nova manifestação da DRF, conforme eu já li agora há pouco, né? Eu vou copiar aqui, copiar e colar, para os itens, todos os itens de 1 a 6 da pauta. Ok? Podemos prosseguir para o item 7? Então, item 7, Embrasp, também relatado pelo conselheiro Alexandre, com a palavra do conselheiro Alexandre. Perfeito. Eu também vou ler o relatório e o voto aqui, também é curto. Então, item 7, né? Embrasp, Indústria Brasileira de Plásticos, também está lá na pasta T. Então, trata-se de recurso voluntário, também é caso de compensação, né? Então, trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ de Ribeirão Preto, que, por unanimidade, considerou improcedente a manifestação de conformidade. A manifestação de conformidade ela foi interposta em face do despacho decisório, que apura os tributos devidos pelo lucro real trimestral, e no qual o contribuinte pretende compensar débito de RPJ relativo ao quarto trimestre de 2011, com crédito decorrente do pagamento indevido a maior de tributo, efetuado em 29 de abril de 2011. Em decisão proferida pela DRF de Bauru, em dezembro de 2012, não foi reconhecido qualquer direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não foi homologada a compensação declarada no presente processo, em razão da constatação de que o valor pago foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação de débitos informados na Perdecomp. Em 21 de dezembro de 2012, o contribuinte interpõe a manifestação de conformidade, alegando, em síntese, que a Perdecomp refere-se a pedido de compensação indevido, que deveria ter sido cancelado, que os débitos que aparecem no despacho decisório não existem, pois, na verdade, ao invés de pedir restituição, deveria ter sido recolhida a diferença que foi apurada e compensada em outra Perdecomp, e também pugna a improcedência do despacho decisório. A DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de conformidade, e aqui eu trago a ementa,
E aí o recorrente, ele apresenta o recurso voluntário alegando que o pedido de incompensação em discussão, ele deveria ter sido cancelado e por equívoco não foi. Então os débitos nele indicados, eles acabaram sendo compensados através de outra perdecomp. E aí aqui eu trago um trecho do recurso voluntário, ele pontua aqui: tal situação pode ser evidenciada através do lançamento tal, na conta contábil tal, IPI recuperar, pelo valor total compensado do débito de RPJ do quarto trimestre de 2001, o qual, com multa e juros, totaliza 53 mil, sendo o valor do principal 43, a multa de 8 e os juros de 123. Esse é o relatório. Então, resumindo aqui, né, o que consta no relatório, esse caso a gente está julgando uma perdecomp que, nas palavras do contribuinte, deveria ter sido cancelada, só que ele, por equívoco, não cancelou. E aí, todo o processo acabou vindo até as nossas mãos. Então, esse é o relatório, né? Aí eu vou passar agora a leitura do voto. Então, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento. Então, a princípio, a controvérsia cinge-se aos efeitos que devem ser atribuídos a uma perdecomp não homologada. Aí trago aqui o artigo 74, parágrafo 6º da Lei 9.430 de 96. Então, o detalhe aqui, o parágrafo 6º vai dizer que a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. Então, primeiro, né, não se contesta que a perdecomp não homologada constitui confissão de dívida. Ocorre que os referidos débitos, eles também foram indicados na perdecomp, que eu trago o número, transmitida em 19 de abril de 2012, conforme o extrato abaixo. Aí aqui eu trago uma cópia do extrato, e aí aqui a gente vê os montantes ali de principal, multa e juros, que é o débito relativo ao IRPJ, lucro trimestral do quarto trimestre de 2011. Então, o débito ele foi compensado por meio de outra perdecomp. Isso também consta, inclusive, na DCTF, relativa ali ao mês de dezembro de 2011. Então, também eu trago a cópia aqui, a gente vê que o crédito está informado a perdecomp acima. E, no mesmo sentido, também está no razão contábil que foi anexado aos autos. Então, como se verifica, o valor foi lançado em duplicidade, o valor do débito, né, foi lançado em duplicidade em duas perdecomps. Não há, aí, a meu ver, né, como se cobrar o valor nos autos desse processo por mero equívoco procedimental do contribuinte, diga-se de passagem, haja vista a sua inclusão em outra perdecomp. Inclusive, os demais documentos contábeis apontam que o perdecomp correto é o de número tal. Então, a gente tem também ali a própria DCTF indicando dessa forma. Então, lembrando ainda que caso aquele não seja homologado, haverá como efeito a confissão de dívida tal qual presente, não havendo prejuízo para a administração tributária. Então, no caso concreto aqui, resumindo, o contribuinte ele se embananou, não sei se deliberadamente ou não, mas a princípio, partindo da boa-fé, ele confessou, ele tem duas perdecomps com o mesmo débito ali. Uma está sendo discutida no presente caso, e a outra é a que está constando na DCTF, ela continua em discussão, já foi homologada até esse momento. Mas me parece que não faz sentido esse débito ser cobrado duas vezes. Então, aqui na conclusão, eu até fiquei na dúvida como redigir isso daí, porque eu não sei se a gente deve... Eu coloquei, tá igual o padrão ali, o padrão Gisele, que eu adoto ali, mas aqui eu até fiquei na dúvida da redação, porque, na verdade, seria para cancelar a perdecomp. Mas, por outro lado, como eu não sei como está a outra perdecomp, então, talvez o mais seguro seja para que, até ajustar a minha redação aqui, eu já peço vênia desde já, mas para que seja mandado para a unidade de origem verificar se de fato está esse débito declarado nas duas perdecomps e, caso positivo, cancele a primeira, algo do gênero.
Então, também queria colocar em discussão aqui. E, curiosamente, também, só um ponto, a discussão no próximo processo da Embrasp, também é de minha relatoria, que eu acho que é o... Deixa eu só ver o número da pauta. O 11 é idêntica, é a mesma coisa. Então, interessante. Aqui também, depois eu vou ler, porque está separado também, mas é a mesma discussão, só para adiantar. Acho que o Tozelli tinha... A minha dúvida é se, nesse caso aí, na verdade, a premissa sua no voto é que houve uma duplicidade de decomp. Então, adotando essa premissa, já daria para resolver o caso. O que a DRF vai apurar? Porque normalmente a gente manda para a DRF apurar o direito creditório. Então, me parece, nesse primeiro lance de olhar, que aqui não é esse o caso de em busca de verdade material, superou o fundamento do despacho decisório e precisa analisar liquidez e certeza. Aqui, como o contribuinte já demonstrou que ele fez uma segunda decomp igual à primeira, me parece que ou acata essa possibilidade, né, flexibiliza a confissão de dívida em face do erro procedimental, como parece ter sido a sua linha, e já daria para resolver. Então, assim, a pergunta que eu faço é, o que a DRF faria de diferente que você fez, entendeu? Essa aqui é a minha dúvida. Só para responder o Tozelli, desculpa, Nelson. Sim, manda. Eu também fiquei bastante encucado com esse ponto, viu, Tozelli? De fato, me pareceu que está 2 vezes, e o que só me deixa na dúvida, que aí eu achei mais seguro mandar para a DRF, aí já é partindo da eventual torpeza do contribuinte, que provavelmente ele não tem, mas dele fazer declarações ali e depois aquilo ele vai lá e retifica, ou dele tentar dar esse mesmo, vou chamar golpe aqui no sentido, mas fazer isso no outro processo. Mas assim, eu concordo com você, em tese daria para resolver, mas como eu não consigo ter acesso a esse outro processo, ou mesmo para ver se ele não retificou essa DCTF depois ele fez aqui, então por isso que era a sugestão, mas eu posso ser convencido do contrário aí, porque me parece que ele tem um bom direito ali. Lisandro? Você levantou a mão, Lisandro? Sim. Lisandro? Eu queria fazer uma observação. Não me pareceu claro que o mesmo débito no outro processo ele está valendo ou ele não foi retificado, há um risco. Então, eu colocaria uma outra ideia em discussão, que seria de uma diligência, para certificar se os débitos foram, como parece que foram, né? Compuseram 2 decomps e se for o caso, se os 2 débitos estiverem prevalecendo realmente, então que retorne os autos para o CAF. Aí o CAF pode fazer isso, cancela um aqui e a DRF já está avisada de que desse erro do contribuinte está claro aí, que mesmo é bem claro, no sentido, seria até mais prudente no sentido de que não é nossa competência, do que eu acredito que não seja, cancelar débito em decomp, viu? Então, seria um meio termo. A gente estaria até abrindo essa possibilidade para cancelar o débito, porque está claro, vão prejudicar o contribuinte que fez 2 declarações, 2 decomp, mas também não deixem aberta essa possibilidade de ele ficar sem nenhum débito, nem numa nem na outra, né? É uma ideia, não é ainda meu voto, mas é uma ideia que me veio aqui na cabeça. Gisele? Debates, claro. Assim, né? Gisele? Eu tenho que... Eu entendo a ponderação do Lisandro, tá, gente? Porque, diferente das outras situações que a gente manda para a DRF para verificar a origem do direito creditório, aqui não é o impasse propriamente.
né? Então, ao meu ver, talvez seria o exato caso de uma diligência para fins de verificar, retorna e o CARF cancela. Eu entendo que seria talvez mais eficiente e produtivo, ao meu ver, tá? Porque se a gente manda para a DRF tudo quanto tema, inclusive o qual não depende de uma análise de origem, como é o caso, eu também aí já, né, eu acho que também a diligência perde sua razão de ser e ela tá aqui, me parece, talvez a situação mais assertiva. Ainda assim, Ale, caso se opte, né, o colegiado opte para devolução, que também eu acho que não geraria qualquer prejuízo, talvez ajustar o dispositivo nesse sentido que você colocou, tá, Ale? Para que, de alguma maneira, se verifique essa potencial duplicidade já, né, ou seja, direcionar de alguma maneira, a providência, né? A gente tende a fazer isso, né, Neilson? Porque, de alguma forma, se a gente coloca o padrão numa situação que não é muito padrão aqui, ao meu ver, a gente pode ter esse problema aí. Então, a minha sugestão é, dos dois, uma diligência, talvez, ou propriamente direcionar o retorno, mas já, né, colocando essa questão da duplicidade de verificação. É isso. Certo. Então, Efigênio, depois o Alan, tá? Efigênio. Tá? Na linha dos que me antecederam, é exatamente o que o contribuinte está pedindo, o que ele está questionando, é exatamente isso. Olha, um pedido de compensação indevido, que deveria ter sido cancelado. Então, qual que é o cerne da questão? Se essa compensação deve ser cancelada ou não, porque digamos que nós tivéssemos elementos aqui para comprovar realmente houve duplicidade, ela está equivocada. Se isso tivesse claro, nós cancelaríamos e o processo prosseguiria. Aí eu pergunto, nós temos elementos que comprovem que ela realmente deve ser cancelada? Se tivermos, ok. Se não temos, eu acho que uma das possibilidades seria isso. Né? Porque se a gente baixar na forma como está, Alexandre, aí a delegacia ela vai dizer, olha, essa decomp realmente deve ser cancelada. Mas, e aí? O que eu vou fazer? Eu já vou dar prosseguimento? A gente ficaria uma decisão meio que, né, inconclusiva. Né? Então, acho que é interessante as linhas que foram abordadas anteriormente. Era isso. Alan? Não, presidente já esclareceu já a questão aqui, né? Me parece que realmente a duplicidade, ela não é, essa questão do débito, ela não é assim verificável de plano, né? Me parece, né? Então, por essa razão, parece que a diligência parece ser uma melhor solução. Então, pessoal, já adiro essa tese aí. De fato, tem um bom indício, mas eu acho que a diligência é o melhor caminho. Daria para ser também via DRF, mas teria que indicar todo esse caminho, mas eu acho que diligência funciona bem. Então, vou mudar aqui para diligência, para que seja verificado primeiro a duplicidade do débito e verificar se essa segunda perda de conta e as respectivas obrigações acessórias estão constando desse débito. Acho que esse é o caminho. Lisandro? Só para tirar uma dúvida, Neilson, esse processo é paradigma de outros, não é isso? Isso, é paradigma São mais três processos, né? Do 8, do 9 e do 10. Era dúvida. Do 8, do 9 e do 10 ele é paradigma, e o 11, embora ele não esteja como paradigma, mas é a mesma coisa, tá? É igualzinho. Falei a lógica para o 11. Certo. Bom, deixa eu dar assim, minha visão. Esse retorno à DRF, né, que a gente tem feito, para mim, ele cabe na seguinte situação. Quando a DRF, por uma questão preliminar ou prejudicial, não analisa a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. E essa preliminar, ou essa prejudicial, digamos, superada no processo. Né? E aí, a ideia de voltar para a DRF é para que seja analisado o mérito, propriamente dito, ou seja, a liquidez e certeza, que não foi inicialmente feito
exatamente por aquilo que foi superado no processo. Eu concordo, a gente fala isso não é bem este o caso. Aqui há uma dúvida, né? Tem duplicidade ou não tem duplicidade? Como é que está a outra DECOM? Qual é a situação dela? Né? Em dúvida, eu concordo, né? Que a solução de uma dúvida se dá, né, por uma diligência. Outra questão a DRF, nesse caso específico, né, que o contribuinte, na verdade, está pleiteando, é um cancelamento da DECOMP, a DRF não tem muito o que fazer, porque a DRF não pode cancelar uma DECOMP, um ato da DRF cancelando a DECOMP, que não seja pela via normativa, né, que aí ele está entrado, o contribuinte está entrado com pedido de cancelamento dentro do prazo, antes de qualquer decisão administrativa, aquela coisa toda. Então, a DRF não tem ferramenta normativa para cancelar, né? Só quem pode cancelar isso daí seria por meio de um processo administrativo, né? Digamos que é uma outra via normativa que não é aquela regular, né? Então, de qualquer forma, acho que a decisão tem que ser nossa, dentro do contencioso administrativo, né? Por quê? Porque aí, com uma decisão no processo, a DRF vai poder dizer, não, estou cancelando esse débito aqui em razão do processo. Então, essa é a solução, digamos assim, regulamentar deles, né? E aqui, o campo aberto, né, para decidir, está aqui com a gente. Eu me questiono, já me questionei várias vezes, essa situação, né? Será que no processo a gente pode cancelar uma DECOMP, né? E aí tem todas essas questões, mas não tem sentido exigir duplicidade, né? O mesmo crédito tributário, né? Então, depois de evoluir, inicialmente eu achava que não. Na DRJ faltava que não, né? Que não era possível cancelar a DECOMP do processo, né? O contribuinte, a ideia era, o contribuinte não, digamos, cumpriu as normas, né, regulamentares e estaria tentando, por meio do processo, reparar o erro que é dele. Né? Mas hoje, né, depois de muitos processos, muitos anos aí, pensando nisso, eu verifico que isso não é a regra, né? Esse tipo de situação não é regra, são exceções mesmo. Não existe a utilização desse cancelamento via processo contencioso como uma maneira de vilipendiar a regulamentação normativa. Eu vejo isso, né? Não é uma tentativa de burlar a norma no meio do processo. Não vejo esse risco. Né? Então, eu até mudei meu posicionamento no sentido de possibilitar, né, dependendo do caso, é claro, aí a gente tem que olhar caso a caso, esse cancelamento da DECOMP em razão de uma duplicidade de declarações do débito. Né, do débito. Então, aí minha dúvida temos duas posições colocadas aqui, a diligência, o mesmo já determinar o cancelamento, né? Então, ele aventou isso daí. E aí eu pergunto para o Alexandre, você, né, verificou, né, os autos processos, a documentação toda, eu te pergunto se na tua convicção você tem como dizer, tem como afirmar que a outra DECOMP, a outra confissão, ela é eficaz no sentido de ser, quando se necessário, ser exigido que é tributário confessado, você tem essa convicção? Oi, Nilson, excelentes considerações, viu? Eu assino embaixo de tudo que você falou. De fato, agora você mais me convenceu ainda sobre a posição da diligência. Mas eu entendo que tem um bom indício, tá?
mas como a gente não consegue ter certeza, então eu acho que é mais seguro a gente mandar para diligência, assim, converter o julgamento em diligência, exatamente para que a unidade de origem faça essa verificação da duplicidade e verifique se não houve nenhuma alteração, partindo daquele pressuposto que existe a gente sabe que criatividade do contribuinte de má fé é inesgotável, né? Efigênio, quer falar? Ouvindo a sua fala, Nilton, e agora do Alexandre, isso só solidifica ainda mais o posicionamento da nossa turma quando há indícios do crédito. Imaginemos que nessa situação que o Alexandre está falando, que, olha, há indícios, mas eu não tenho certeza, mas tem elementos. Se fosse o crédito, é exatamente o posicionamento da nossa turma. Devolve para a DRJ, vai verificar. Tem o crédito, homologa, ok. Não tem o crédito, indefere e segue. Só que o ponto de discussão aqui não é o crédito. Né? É exatamente essa a controvérsia. Não é só essa observação. Que demonstra o posicionamento que a gente tem adotado, que ele está indo numa linha, ok, né? Quando é o crédito, devolver para a delegacia. Essas considerações. É coerente, né, com o que a gente vem. Isso. Certo. Alguém mais quer falar? Não? Então, Alexandre, o teu voto fica para converter o julgamento em diligência, é isso? Exatamente, Neudson, conversão em diligência. Certo. Aí, no sentido de verificar se o débito confessado na outra DECOMP, ele é exigível. Isso. Na verdade, eu coloquei 3 questões ali, né? A primeira é mais óbvia, então, para confirmar se há duplicidade do débito na PERDECOMP, objeto do presente processo, e na indicada pelo contribuinte, né? Aí, esse é um. Aí, 2, se houve homologação ou não ainda dessa segunda PERDECOMP. E terceiro, confirmar se as obrigações acessórias relativas ao adimplemento do débito, eles estão já no nome dessa segunda PERDECOMP. Porque esse conjunto probatório, para mim, ele já é suficiente para afirmar que, se voltar, né, quando voltar, que, de fato, a gente tem que cancelar essa primeira. Ok. Então, esse é o voto. Alguém mais? Vamos votar, então, né? Então, aqui na ordem, né? Feito os devidos ajustes ao voto do relator, aí no sentido da diligência, eu acompanho o relator. Vamos prosseguir. Presidente, tendo em vista, então, que o relator que se debruçou ainda tem essas dúvidas, eu entendo que a resolução, a diligência é o melhor caminho, eu acompanho. Certo. Gisele? Acompanho o relator. Ok. Gisele? Sim. Eu acompanho o relator, né, a diligência, acho que é o melhor caminho, a gente já tratou. Certo. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Certo. Com o relator. Certo. Com o relator. Então, ficou assim, por unanimidade. Ok, então ficou por unanimidade converter o julgamento em diligência. Aí, Alexandre, você vai redigir aí para os termos exatos, depois vai apresentar, né? Mais ou menos nessa linha que você colocou aqui. É isso. Beleza. Então, deixa eu só anotar aqui. Então, fica aqui o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Certo. Eu tinha uma coisa para falar, eu tinha esquecido. Bom, fugiu. Depois eu falei uma coisa que a gente não tinha conversado. Bom, podemos prosseguir. O próximo item da pauta, item 11. O Alexandre já tinha adiantado, né? Que é do mesmo contribuinte.
E é uma situação similar, não é isso? Você tem alguma coisa mais a acrescentar sobre esse item 11? Está cortado, patrão. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Desculpa, aqui o microfone a gente confunde às vezes. Uhum. Deixa eu só abrir aqui, só para checar direitinho, um minutinho. Mas, pelo que eu me lembro, é exatamente o mesmo caso. Deixa eu só checar. Enquanto o Alexandre está checando aí, eu me lembrei que eu tinha que falar. Eu vou optar assim, por declarar o resultado do julgamento dessa forma que eu estou fazendo, e aí, quando for no final do dia, eu vou fazer uma minuta da ata, certo? Com um texto específico, e já passo para vocês olharem de hoje para amanhã, se quiserem fazer alguma correção, tá certo? Para a gente não perder muito tempo na redação da ata aqui, certo? Agora, é claro, quando for aquela situação mais complexa, né, que tem vários itens e várias situações, né, aí a gente conversa mais sobre isso. Nesse caso, que é simples, né, bem direto, tá? Vamos fazer assim. Depois eu apresento o texto já no final do dia, ok? Ok, era isso. Perfeito, Neudson. Já abri aqui o 11, já relembrei toda a história. A história é quase idêntica, a diferença é que essa segunda Perdecomp, a primeira esqueceu de cancelar, então nessa parte a história é idêntica. A questão é que a segunda parte da história é diferente. Tem uma segunda Perdecomp também, mas o pagamento, a utilização do crédito dessa segunda Perdecomp foi só parcial para pagamento daquele débito, o restante foi pago por meio de DARF. Então é igual a história do caso do 7, só que aqui, se a gente for adotar a mesma lógica, só uma parte do débito que está em aberto. Uma parte ela já seria incontroversa por meio do pagamento do DARF. Entendi. Mas para a parte da Perdecomp continua a mesma dúvida, né? Certo. Ou seja, o débito da segunda Decomp é mais palpável ainda, porque já foi, inclusive, uma parte quitada, isso, né? Exato, é isso mesmo. Restando dúvida só sobre a outra parte que foi quitada por compensação. Isso, exatamente. Então, aqui, a princípio, eu acho que tem que se aplicar a mesma lógica, né? O DARF acaba não ajudando, embora ele mostre que seja mais próximo ali, mas ele acaba não ajudando, porque tem uma parte que é compensação de qualquer forma. Tô entendendo. Então, eu vou aplicar a mesma lógica aqui. Mas, assim, o débito é o mesmo período de apuração, mesmo tributo, mesmo valor, entre as duas decomps aí. Exatamente. Ok. Alguém gostaria de falar, se manifestar? Então, eu vou encaminhar. Bom, como é a mesma situação fática, a gente pode reproduzir o resultado, então, do outro processo? Bem, todo mundo concorda? Certo. Então, fica item 11 da pauta, fica assim, por unanimidade, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Certo? Ok. Podemos prosseguir. Item 12 da pauta, agora a conselheira Bárbara, a empresa Coleção, Indústria e Comércio de Informática, eu acho. A palavra é a conselheira Bárbara. Exato. Bom, pessoal, eu vou fazer um resumo, porque é bem similar à situação do Alexandre. O contribuinte apresenta Perdecomp com o crédito como pagamento individual maior, em 2007, só que, na verdade, é saldo negativo. Ele equivocou, ele preencheu como
como pagamento indevido. Aí tem um despacho decisório, não homologando, falando que aquele DARF já foi utilizado integralmente para pagar determinados débitos. O contribuinte alega que ele preencheu errado. Ele falou, olha, não, na verdade, e traz a memória de cálculo do saldo negativo. Eu entendi que isso seria uma espécie de pagamento maior e preenchi a decomp errado, pede para que seja analisado como saldo negativo. A DRJ não aceita e sobe para o CARF. Então, é basicamente a alegação do contribuinte que é saldo negativo. E ele traz a memória de cálculo direitinho. Então, eu estou mandando para a DRF de origem para analisar como se fosse saldo negativo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu tentei ser mais sintética, porque é um processo relativamente simples. Só para observar que também esse é um paradigma, né? Nós temos mais 4 processos, né, no mesmo lote, né, os itens 13, 14, 15 e 16. Tá? Está voltando 5 processos. Alguém gostaria? Bom, então, Bárbara, então você já relatou e já voltou, não é isso? Então, alguém gostaria de se manifestar? Uma observação? Tudo tranquilo? Podemos ir para a votação. Né? Então, vamos lá, considerar, né? Então, gente, esse é um erro comum, né? A gente já, eu, pelo menos, já também relatei um processo igual a esse. Contribuinte, ele pede restituição, compensação por pagamento maior, normalmente da última estimativa ou das últimas estimativas, mas, na verdade, ele queria pedir saldo negativo, né? Esse é um erro de preenchimento muito comum que nós já enfrentamos em outras situações, e a nossa posição foi no sentido de permitir que a análise do crédito seja feita como saldo negativo. Por essa razão, eu acompanho a relatora. Presidente, para mim isso aí se fosse dar uma aula do que é um erro de fato, eu usaria esse exemplo. Na linha do que a gente vem falando, erro de fato não é óbvio para análise do direito creditório. Então, nesse sentido, eu acompanho a relatora. Lisandro, Foi eu, né? Sim. Acompanha a relatora. Certo. Esse é o caso clássico, né? Que a gente vê o motivo pelo qual impulsionamos o retorno à DRF, né, gente? Nenhum nível de análise, né, do direito creditório, saldo negativo em detrimento estimativo, né, do pagamento indevido, eu acho que é o que a gente mais julga, né? Então, na verdade, não tem muito por onde. Eu acompanho a relatora. É o caso tradicional, que se contrapõe àquela observação que nós fizemos da diligência, que é crédito, então só confirma, né? Acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Ok, então ficou assim, por unanimidade de votos, converter o igual. Desculpe. Copiar aquilo dos primeiros processos. Então, ficou assim: dá provimento parcial por recurso voluntário, por unanimidade, e conforme o dispositivo do voto, que é a unanimidade da Receita Federal do Brasil, com jurisdição sobre o contribuinte, para apreciação dessa declaração de compensação, considerando o crédito como um saldo negativo de contribuição social, apurado no ano calendário de 2007. Ok. Eu até complementei aqui, presidente, retomando-se a partir aquele final normal que a gente sempre volta. Eu vi do Alexandre aqui, acabei e copiei. Retomando-se a partir de novo, despacho decisório, rito processual atual. Certo. Então, eu não vou colocar aqui no dispositivo, não, mas é só para alertar que eu mudei isso no meu voto. Ok. Tá.
Vou só colocar aqui a observação para ver a nova redação do dispositivo, nesse sentido, você está falando, né? Se eu quiser, eu te mando por e-mail agora. Você já corrigiu na pasta T, né? Se abrir de novo, aí já vai estar corrigido. É suficiente, né? É suficiente. Tá. Então, vamos lá. Bom, e com isso também foram votados itens 13, 14, 15 e 16, que é do mesmo lote, né, desse separativo. Então, vamos dar prosseguimento, item 17, ainda com a conselheira Bárbara. Palavra. Tá. Bom, vou usar do meu poder de síntese habitual para a felicidade do Toselli. Esse aqui é relativamente simples também. É uma DECOMP com título público. Só que a DECOMP foi considerada não homologada. E toda a defesa do contribuinte vem no sentido de que o crédito poderia ser utilizado, é aquele caso que a gente já sabe, de título público e tal. Então, primeiramente, no meu voto, eu restringo a análise só da multa, porque os autos de infração foram lavrados apenas para cobrança da multa isolada, já que a DECOMP apresentada foi considerada não homologada. Então, o que está em discussão, na minha visão, é só a multa, até porque esse processo decorre dos autos de infração de cobrança de multas isoladas em razão da não homologação da DECOMP. E a multa foi de 75%, então eu estou mantendo a multa, excluindo as alegações de inconstitucionalidade, em razão da nossa incompetência, e evidenciando que não tem, nesse caso, retroatividade benigna, que o menor percentual dessa multa, especificamente, sempre foi 75%. Então, meu voto é nesse sentido. A primeira questão é, eu não vou analisar os argumentos no sentido de ser possível ou não a compensação com crédito público, porque não está em discussão, não faz parte desse processo administrativo, já que a DECOMP foi considerada não homologada. E esse processo administrativo, ele decorre simplesmente dos autos de infração que foram lavrados para cobrança de multa isolada. Então, aqui a gente só está discutindo a multa isolada. Estou mantendo a multa e evidenciando a impossibilidade de arguição de inconstitucionalidade e não havendo retroatividade benigna, já que o percentual foi de 75%, estou mantendo. É isso, presidente. Relatório e voto. Certo. Comentários? Tá certo. Só uma dúvida, essa é aquele caso que o contribuinte ele não tem direito ao contencioso no processo principal, não é isso? É. Tá bom. Então, por isso mesmo, assim, não está nem em discussão isso, porque o nosso PTA advém do lançamento de multa isolada. Só tem lançamento de multa isolada, não está nem cobrando débito. Eu fiquei com os dois primeiro. Aí não seria caso de compensação não declarada? Na verdade, não declarada. Eu falei não homologada? Você foi homologada. Certo. Então, foi caso, inclusive, de não declaração. Em razão disso, a gente não analisa o crédito. Tá certo. Desculpa, eu falei errado. Aí simplifica bastante. Porque se fosse não compensada, eu acho que caberia aí a retroatividade benigna, né? Mas realmente, se é não declarada, né, permanece 75%. Certo. Bom, então para mim está tranquilo. Alguém mais quer falar? Então, o voto da relatora no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, não é isso, Maria? Sim. Certo. Então, vamos à votação. Né, Ana? Acompanhe a relatora, presidente. Presidente, acho que nós já discutimos, inclusive você, algumas vezes sobre esse tema. O que me incomoda aqui é que o contribuinte ele foi privado do contencioso pela norma, então ele nunca discutiu o mérito do que, digamos, da base para a aplicação da multa isolada.
No meu entendimento, eu acho que o único jeito do contribuinte se defender da multa isolado é enfrentar o mérito, se o crédito é legítimo ou certo, poderia ou não estar compensado. Então, se eu nego o direito do contribuinte de discutir o mérito, aí, para mim, isso implica cerceamento de direito de defesa. Então, eu sei que eu costumo ser voto vencido nessa matéria, mas eu acho que realmente o contribuinte tem, sim, direito de discutir o mérito do crédito nesses casos de auto de infração de multa isolado. Porém, aqui, crédito ruim, então, nesse sentido, eu acompanho a relatora pelas conclusões, porque eu acho que ele, sim, tem direito de discutir o mérito do crédito nos processos de multa isolado. Então, é por isso que eu acompanho pelas conclusões, presidente. Dizendo. Sou eu, né? Acompanho a relatora. Eu acompanho a relatora, eu entendo a posição do Toselli, né, mas aqui, quando a gente pega esses títulos, normalmente, esses casos que eu peguei era título da Eletrobras, é o seu caso também, Bárbara? Não, são títulos... No caso, se eu não me engano, é título do Estado da Bahia. Então, assim, são títulos que sequer seriam elegíveis para isso, né? Então, é o que o Nildson colocou também, é não declarada, né? Não é bem não homologada. Então, a gente entra aí numa outra esfera e, por isso, eu entendo aí aplicável, cabível a multa e, por isso, acompanho a relatora em pauta. Bom, presidente, eu também acompanho a relatora. Acompanho a relatora também. Ok. Então, ficou assim, negar provimento por unanimidade, o conselheiro Toselli acompanhou pelas conclusões. Ok? Item 18, ainda com a conselheira Bárbara. Pode prosseguir, Bárbara. Tá, joia. Estou abrindo ele aqui, só para eu lembrar. Também é caso de Decomp. E esse título... Deixa eu só... é um título emitido pelo Estado do Paraná. Então, qual que é a diferença desse para o que a gente julgou agora? Esse da mineração Caulin, a compensação ela foi não homologada, ao invés de não declarada. Então, eu estou analisando o próprio crédito, evidenciando a impossibilidade de fazer a compensação e, especificamente, o que eu acho que pode dar alguma divergência, é que o contribuinte pede para que seja suspensa a exigibilidade do crédito, porque, apesar de a Decomp ter sido considerada como não homologada, ao invés de não declarada, o crédito tributário não ficou suspenso. Aí eu estou dando parcial provimento para reconhecer a suspensão da exigibilidade. Até porque, se a gente reconhece a não suspensão, dá o efeito da não homologação como se fosse não declarada, já vai ter havido a prescrição para cobrança. Então, eu estou reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito, já que a decisão foi no sentido de não homologar e não declarada, igual a gente viu no processo anterior. Entenderam? Então, são só esses dois pontos. É basicamente título público. Só que, ao invés da compensação não ser não declarada, ela foi considerada como não homologada. Então, eu estou analisando o crédito. Passar com o crédito da dívida pública do Estado do Paraná. Passando só o finalzinho que vai divergir, porque o contribuinte pede para que seja declarada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em decorrência da não homologação.
e eu estou dando parcial provimento para reconhecer a suspensão da exigibilidade, já que foi considerado como não homologada e não declarada. Entenderam? Tá certo? Pelo que eu entendi, então, aqui não é auto de infração que cobra multa isolado. Aqui é caso típico que o contribuinte fez uma decomp, ela não foi homologada e está cobrando o débito indevidamente compensado. É isso, né? Só que a diferença do outro, apesar de ser título da dívida pública também, não enquadrou como não declarada. Essa foi não homologada. Então, tem um pedido especial do contribuinte para que seja suspenso a exigibilidade do crédito tributário. Como foi não homologada e não declarada, eu estou dando parcial provimento para suspender a exigibilidade. Até porque eu acho que, se a gente não der provimento à suspensão da exigibilidade, já vai ter prescrito prazo para a Fazenda cobrar. Certo. Alan? Tá mudo, Alan. Tá mudo. Já avisei. Eu não entendi muito bem o porquê da atribuição de suspensão da exigibilidade. E aí eu queria que a relatora explicasse um pouco melhor, porque, bom, aqui é diferente, como o Tozelli levantou, aqui nós não estamos falando do auto de infração, estamos falando da própria manifestação de conformidade, né? Isso, do processo que analisa a compensação. E, no caso aqui, a compensação ela é dada por não homologada, em vez de não declarada, certo? Sim. Bom, ela não homologada, eu não estou conseguindo entender no que isso difere de um processo normal, se trata só de uma compensação não homologada e o porquê da suspensão da exigibilidade. É porque o contribuinte alega que ele está sendo cobrado do débito. Mas, em tese, o processo está em discussão administrativa ainda. Porque a compensação foi não homologada, não foi não declarada. Então, a delegacia deve estar processando isso como não declarada. Só que a compensação foi não homologada. Tanto que, se fosse não declarada, nem chegava aqui para a gente. É verdade. Entendi. Então, na verdade, existiu uma falha, deve ter havido uma falha da delegacia, no sentido de provavelmente, por ser um caso que envolve títulos públicos, né, alguém deve ter entendido isso como não declarada e processou esse caso como não declarada, mas, na verdade, é não homologada. Não é isso? Não homologada, exatamente. Claro, nesse sentido. O despacho decisório é claro nesse sentido, então. De não homologar. De não homologar, de não declarar. Uhum. Porque se fosse não declarada, a gente não estava nem julgando. É verdade, com certeza. Não, esclarecido. E na verdade, Alan, a própria DRJ nem conheceria da manifestação. Sim, com certeza. Então, na verdade, já era para sempre ter sido suspenso. Sim, sim. Desde o início, né? Sim, sim. Isso. Lisandro? Tá mudo. É que eu estou lendo a ementa da DRJ e ela afirma assim: na hipótese de pedido de compensação que não tenha sido convertido em declaração de compensação, que me parece ser o caso, a autoridade que indeferiu o pedido deverá dar prosseguimento à cobrança do crédito tributário, já lançado de ofício ou confessado, independentemente de o sujeito ter apresentado manifestação de conformidade contra o indeferimento do seu pedido de compensação. Então, acho que há uma confusão, realmente. Acho que aqui não foi considerado não declarado, eu acho. E talvez para consertar, já que veio o recurso veio ao CARF, talvez uma solução intermediária fosse fazer o que a relatora está propondo, mas trocar essa palavra crédito para não confundir com o crédito do título. O que ele está pedindo é a suspensão do débito, da cobrança dos débitos confessados, que ele está querendo compensar. E isso acho que é um direito dele a partir do momento que isso veio para o CARF. Sim, então, eu estou colocando crédito como crédito tributário, não como crédito. Pode estar confuso. Pois não, acaba confundindo. É só uma sugestão. Mas eu acredito que seriam essas duas soluções. Ou considera, não conhece esse recurso, porque já que a DRJ
está dizendo aqui que a declaração, não houve declaração, né? Não tenha sido convertida em declaração de compensação, ou seja, declaração não declarada. Ou então aceita o recurso, mas dá esse direito ao contribuinte, que é uma consequência lógica. Ele veio aqui, está discutindo, e enquanto o processo corre, ele tem direito à suspensão do débito, lá, que ele está tentando compensar com os títulos. Isso é uma ponderação, pelo que eu entendi rapidamente, tá? Eu prefiro conhecer do recurso, negar provimento, aliás, dar parcial provimento só para suspensão do crédito tributário, no sentido de débito, né, do saldo do devedor. Porque aí já resolve isso. Se o processo subiu, foi para a DRJ e subiu, o trâmite administrativo não está sendo como declaração não vamos ver assim, compensação não declarada surgiu depois, né, em determinado momento, mas provavelmente foi decidido por não compensar, porque na época não existia essa figura da não declarada, que surgiu depois. Não conferi aqui as datas, mas é possível que seja não compensado. Então, assim... Na folha do processo digital... De fato, ela foi não estou entendendo, né? Está cortando. Na folha 109, tem o despacho decisório, é de 2008, e está escrito compensação não homologada. Pronto. Ótimo. Então, assim, não há dúvida que é não homologada, a gente tem que tratar como não homologada. O processo chegou aqui, não homologada. Não homologada era, e houve a manifestação de conformidade, então era para ter sido suspensa a exigência, e aí vem a confusão, né? Exigência do crédito tributário. Então, assim, quando a gente está tratando de decomp, a gente analisa sempre o direito creditório, que no dia a dia a gente chama de crédito. E aí a confusão com o crédito tributário. E vai analisar também o crédito tributário confessado, que na decomp a gente chama de débito. Então, é uma inversão dos termos aí, né? O crédito tributário é chamado de débito e o direito creditório é chamado, né, de crédito. Então, uma confusão. Então, realmente, as palavras não foram muito bem, não sei se escolhidas, mas é por conta do, historicamente, né, o pedido de restituição, compensação, sempre foi muito separado do lançamento tributário, né, sempre de alta inflação, historicamente sempre foram muito distantes, então acho que nem se tiveram, só foram, digamos, esse problema só surgiu aí com as decomps, né, mas, assim, superando essa confusão terminológica, então, assim, no meu entender, me parece que o fato é que ele está sendo cobrado, certo, de algo que deveria estar suspenso, né, essa é a questão. Mas o que eu coloco, né, é assim, isso, apesar dele ter pedido, isso não é matéria, acho que eu não sei se isso é matéria subjúdice, porque eu acho que isso é mais caso de saneamento, entende? Não de se julgar aí, né? Há aí um vício, digamos assim, no procedimento da administração, que falhou, entende? Não tem uma dúvida fática, não existe uma dúvida jurídica para ser julgado, para a gente se manifestar, assim, dar digamos, uma decisão. Então, assim, a minha sugestão, certo, é que o dispositivo seja
Não no sentido de dar parcial provimento, é negar provimento, já que não há dúvida de que o título, que o direito creditório, ele não é bom, né? E colocar num dispositivo, complementando o dispositivo, certo? Uma determinação para que a DRF suspenda a exigência do débito confessado, ou seja, do crédito tributário confessado, enquanto o processo não tiver decisão definitiva, decisão administrativa definitiva. Essa é a minha sugestão. Entende? Porque eu acho que a gente não tem aqui matéria para julgar, né? Não é nada para dizer direito aqui. Aí, na verdade, é um erro, né, de procedimento da DRF. Não sei o que vocês acham. A Luana levantou a mão. Presidente, eu achei a sua sugestão bastante técnica e até preferível. Porém, o que me incomoda nesse caso é que o acórdão da DRJ, e aí nós julgamos o recurso em face do que a DRJ decidiu, ele é muito contundente nessa questão de que não existe, no caso, a suspensão da exigibilidade, né? A DRJ foi na linha de que não foi convertido em declaração de compensação, e nós estamos entendendo que sim, que foi convertido. Então, me parece, nesse ponto, que eu acho que a posição da relatora ficaria mais precisa, mais adequada. Não, eu não vi aqui a abordagem da DRJ, realmente, sendo assim, eu concordo com você. Porque aí é matéria a ser julgada, o que é a revisão da decisão anterior, né? Aí a gente já tem uma matéria. Não é simplesmente o saneamento. Não, se há necessidade da revisão da decisão da DRJ, aí eu concordo contigo. Pode falar, Virgínia. Ok. Presidente, na linha do que o Alan colocou, é o seguinte, um tópico do pedido do contribuinte é exatamente esse. Requer seja declarado o efeito suspensivo, acolhimento físico, ou seja, ele está pedindo exatamente isso. Esse é um pleito dele que foi negado pela DRJ. E aqui, essa situação me lembra muito aquela questão da teoria dos motivos determinantes, né, do direito administrativo, que é o seguinte, olha, isso seria um item, uma compensação não declarada. Ok, se uma não declarada, nós adotaríamos o rito do processo anterior. Ok. Agora, a partir do momento que a DRF considera essa declaração como não homologada. Ora, e no despacho decisório, estava verificando, ele é taxativo, não homologa a compensação. A partir do momento que a administração não homologa, eu tenho que adotar o rito da não homologação, senão eu começo a misturar instrumentos, né? Então, eu acho que aí, a partir desse momento que ela não homologou, eu tenho que atribuir as consequências da não homologação. Foi um equívoco da delegacia? Talvez, pode ter acontecido aquilo que você citou, Nilton. A época não era isso, não existia a não declaração, passou a existir depois, e aí, como é que eu fiz nessa situação, né? Então, eu acho que a forma como a relatora encaminhou o processo seria um bom desfecho para o caso. São essas as minhas observações. Alguma observação mais? Certo, então, com a observação aí do Arnaldo, muito bem colocada, eu vou concordar, sim. Eu não sei, aí é só uma sugestão, você coloca se quiser, para exatamente evitar aquela dúvida terminológica, aí no dispositivo, quando você coloca assim, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, eu sei que é redundante, mas se quiser colocar, acrescentar do crédito tributário confessado na DECOMP, certo? Crédito tributário confessado na DECOMP, e aí, digamos assim, clareia um pouco.
Mas é só um preciosismo. 151. É porque o 151 fala suspensão do crédito tributário. Então, assim, não, tá correto. Existe Tá essa certo. dúvida, mas é óbvio que o que a gente está falando é crédito. Ô, Bárbara, deixa eu te falar, a tua fala está cortando bastante. Você reduziu a resolução? Você reduziu a resolução para LD aí no Jitsi? Aí na configuração, aqueles 3 pontinhos no canto inferior direito, tem configurações, aí tem assim, gerenciar a qualidade. Se tiver HD, você tem que mudar para LD. Talvez seja esse o problema. Não, o meu já está. Aí desliga a câmera e liga Eu de tirei novo. a câmera aqui, melhorou? Não. Vocês estão me escutando? Já está LD aí? Agora sim. Liga a câmera. Está LD Pronto. agora, né? Baixa Tá, definição. já estava. Já está? Tá um problema mesmo. Né? É engraçado, Ok, porque o sinal da então, internet é complexo. ele tá, o som, às vezes, corta, sabe? Tudo bem, então vamos lá para, nenhum comentário a mais, vamos para a votação. Alan? Acompanhe a relatora, presidente. Presidente, normalmente a gente não analisa a suspensão ou não, mas para mim isso aí integra o próprio mérito da discussão mesmo. Então, por isso eu acompanho a relatora. Eu acompanho a relatora pelas conclusões, por conta que eu acho que o termo deveria ser débito a ser suspenso, e concordo com as observações da relatora e do Efigênio quanto ao que o início do contencioso foi no sentido de declaração não homologada. Então, acompanhe pelas conclusões. Gente, Quer falar, Bárbara? só para avisar, Lisandro, eu adotei a sugestão do Neudson no sentido de colocar que foi o débito confessado na DECOM. Ah, tá. Então acompanhe integralmente. No finalzinho, no dispositivo, quando eu falo suspensão do crédito tributário em relação ao débito confessado em DECOM. Então, retiro as conclusões. Bom, vamos lá. A posição do Neudson super técnica, Neudson, num primeiro momento, eu também fui direto no despacho da DRJ para analisar se realmente essa questão da suspensão estava em litígio ou não. E a DRJ ela é muito categórica nesse sentido de considerar a compensação não declarada quando o despacho decisório é claro em dizer não homologada. Então, isso também nos coloca numa situação delicada quando a gente compara com outro caso da multa isolada que a gente acabou de analisar, né, com relação à compensação não declarada propriamente. Então, eu acompanho a relatora em toto. Presidente, eu já manifestei, eu concordo com a relatora, eu acompanho em toto. Acompanhe a relatora também. Ok, então, ficou assim, deixa eu escrever lá. Dá parcial provimento ao recurso voluntário nos termos do voto da relatora. E aí eu vou copiar o dispositivo dela, tá certo? Deixa eu anotar aqui. Quando eu for fazer tá ligado aqui? Quando eu for fazer a ata, aí eu vou pegar o dispositivo, certo? E colocar na ata, tá certo? Estou fazendo assim simplificado, só agora na hora de declarar o resultado do julgamento.
Isso foi o item... Ah, tá. Item 18. Certo. Gente, vamos dar um intervalo, né? São 10h30 agora. Vamos dar um intervalo de quantos minutos? 5 minutos? Pronto, intervalo de 5 minutos. Aqui no notebook são 10h36, né? 10h40 e alguma coisa que a gente volta.